Todos nós sabemos como isso está acontecendo. Um dia nasce, um dia morre. Sabemos e entendemos tudo o que aconteceu entre nós, mas não sabemos nada sobre o que aconteceu antes e o que acontecerá depois. Portanto, é realmente difícil dizer qual é exatamente o significado de estarmos aqui. Se não podemos dizer como chegamos aqui ou de onde viemos, como saberemos por que estamos aqui? Da mesma forma, se não sabemos para onde estamos indo ou o que nos tornaremos, como podemos saber se alguma de nossas ações atuais tem significado? É essa incerteza de nosso passado e futuro coletivo que nos leva a fazer a pergunta: qual é o sentido da vida? Humanos torturados desde que somos sencientes. Como espécie, nunca fomos capazes de responder objetivamente essa pergunta, mas muitos de nós encontram conforto em muitas ideologias diferentes, pelo menos para diminuir a ansiedade que isso causa. Em muitas religiões diferentes, um Deus criou todo o universo, colocou todos nós nele, e tudo o que fazemos na Terra é usado para determinar quando e como passaremos a eternidade depois disso. Para outros, o sentido da vida está no amor que compartilhamos com nossos amigos, familiares e entes queridos. Outros argumentam que a própria existência da vida é o que faz a vida valer a pena. Mas para uma pessoa nihilista, a vida não tem sentido. Cada ação, dor, emoção boa ou ruim, é completamente sem direção. Isso é niilismo, a crença de que não há nada. Muitos de nós devemos ter encontrado pensamentos nihilistas em algum momento de nossas vidas. Somos atingidos por uma forte sensação de falta de propósito, como se nossas vidas não tivessem sentido e não tivessem valor intrínseco. Isso geralmente acontece quando começamos a questionar nossas antigas crenças, mas também acontece antes de adquirirmos novas. É nessa fase que você está superando as crenças de seus pais, aprendendo coisas novas, adquirindo novas experiências e formando sua própria visão de mundo. Geralmente, todas essas ideias começam com uma pergunta simples: por quê? Uma palavra de sílaba de 6 letras capaz de tornar escorregadia qualquer coisa que se pareça com o início da rocha fundamental, como areia movediça arrastando você para a miséria. Talvez, apenas talvez, toda a sua vida não seja o que você pensa que é. Pare e pense sobre seus valores fundamentais, e faça esta pergunta: por quê? Por que você acredita nessas coisas? De onde veio? De quem são? Continue perguntando e, no final, você chegará a um ponto em que não haverá mais respostas. Todas as religiões do mundo, todas as nossas descobertas científicas, mas a pergunta por que ainda não podemos responder. Então, para os nihilistas, é aqui que eles chegam à conclusão de que não há porquê. Sem respostas, nada. Como Alan Watts escreveu certa vez, a vida é apenas uma jornada da sala de parto ao crematório. Como o nome sugere, a palavra nihilismo vem do latim nihil, que significa nada, e ismo, que significa ideologia. É uma ideologia do nada, mas isso não ajuda muito para que possamos entendê-la completamente. Muitas vezes, as pessoas confundem niilismo com pessimismo, mas há uma grande diferença entre os dois. Um pessimista acredita nos piores resultados possíveis. Eles têm uma visão negativa do mundo e tendem a se concentrar nos aspectos negativos da vida, porque acreditam que, no final, o mal sempre triunfará sobre o bem. Isso é o que os torna únicos. Os pessimistas acreditam que há coisas boas no mundo, mas apenas pensam que os humanos não são capazes disso, pelo menos não desta forma. Por outro lado, os nihilistas não acreditam em nada. Eles não acreditam que haja mal no mundo, nem acreditam que haja bem na Terra. Na mente dos nihilistas, o mundo apenas existe e os humanos criam a moralidade e, portanto, o bem e o mal. Vejamos, por exemplo, a metáfora do copo. Os otimistas dizem que devemos ver o copo meio cheio, enquanto os pessimistas dizem que devemos ver o copo meio vazio. Os nihilistas dizem para jogar o copo inteiro fora porque o que importa se está cheio ou vazio. Cheio, vazio, bom, ruim, não importa, vamos todos morrer de qualquer jeito. O niilismo também é frequentemente comparado a várias outras filosofias, como o cinismo e a apatia. Mas, novamente, eles são muito diferentes um do outro, e pode ser mais difícil do que você pensa classificar adequadamente seus pensamentos nessas cestas. Os cínicos acreditam que as pessoas sempre são movidas pelo interesse próprio.
Eles não acreditam que alguém possa ter motivos intrinsecamente bons. Eles não têm fé nos humanos, e pensam que somos todos completamente egoístas, e lutamos apenas pelo nosso próprio bem. No entanto, a ideia de que as pessoas são más, significa que, na mente de um cínico, o bem existe em algum lugar, mas não nas pessoas. Na mente de um nihilista, nada existe, nem bom nem ruim. Eles não acham que as pessoas são boas ou más porque não acreditam em nenhum dos dois. São apenas características que aplicamos às coisas. Pessoas indiferentes não se importam. Eles podem acreditar que a vida tem sentido, mas simplesmente não se importam. O niilismo, por outro lado, acredita que não há um grande projeto ou propósito. Não há nada em que acreditar, então não faz sentido. Isso traz à mente o paradoxo do niilismo. Se você não acredita em nada, nada se tornará o que você acredita. Mas como agora você acredita em algo, então não há niilismo, porque niilismo é acreditar em nada. O niilismo é muito diferente de outras ideias filosóficas, porque foi primeiro uma invenção literária, antes de se tornar filosofia. Como tal, não é tão bem definido quanto muitas outras filosofias. Muitas pessoas têm interpretações diferentes disso, mas, em última análise, essas diferentes definições são categorizadas em muitos tipos de niilismo. Existe o niilismo político. Os niilistas políticos acreditam que, para que a humanidade progrida como espécie, todas as ordens políticas, sociais e religiosas devem ser destruídas. Depois, há o niilismo moral. Rejeita valores éticos ou morais absolutos. Nesse niilismo, o bem e o mal são definidos apenas pela sociedade. Portanto, se nós, como espécie, tivermos liberdade pessoal absoluta, não devemos seguir esse niilismo. Podemos fazer o que quisermos. Então temos o niilismo existencial, que é a percepção de que a vida não tem valor ou significado. Esse é o tipo de niilismo mais popular, e é sobre ele que falamos durante a maior parte deste vídeo. Para os niilistas, a própria existência de coisas como estados, grupos religiosos, e até mesmo a moralidade pública, é uma violação de nossa liberdade pessoal. Se não podemos fazer nada do que queremos, somos realmente livres? Ou estamos apenas nos limitando a alguma cadeia psicológica invisível por razões que não podemos explicar? Eu estava navegando no Instagram uma noite, e me deparei com uma pergunta. Se você tivesse a chance de salvar seu animal de estimação, ou um estranho, quem você salvaria? Aparentemente, a grande maioria disse seus animais de estimação. Quando confrontados com os comentaristas, eles simplesmente fizeram a pergunta: por que você acha que a vida humana é mais valiosa do que a vida animal? Ninguém tinha uma resposta. É claro que as pessoas tentaram rodeios, mas a questão do porquê nunca é respondida. Tal é o ponto de vista niilista. Se não podemos responder por que seguimos essas regras, por que escolhemos fazê-lo? Bem, provavelmente é por causa do medo existencial e da dor emocional que vem ao aceitar o fato de que a vida não tem sentido. Pense nisso: se a vida realmente não tem sentido, e tudo o que fazemos não tem valor, então todas as façanhas da ciência, as maravilhas da tecnologia, a exploração espacial e o movimento pelos direitos humanos, veja a que ponto chegamos. Pense no fato: pode ser apenas um desperdício. Um lapso de tempo que não importa no grande esquema das coisas. Saber que todas as coisas em nossas vidas, os altos e baixos pelos quais passamos, são inúteis. Não temos obrigação de entender a confusão da realidade, mas de rir dela. Friedrich Nietzsche foi um filósofo estranho porque era a favor e contra o niilismo. Ele apoiava isso, explicando que nosso mundo não tem estrutura ou ordem objetiva além daquela que criamos para nós mesmos. Certa vez, ele disse: toda crença, todo pensamento da coisa real, é necessariamente errado, porque não existe nenhum mundo real. Ele acreditava que o niilismo exporia todas as crenças e verdades humanas como meros sintomas de falsos mitos ocidentais. Como ele disse, Deus está morto. Ele não estava falando sobre a verdadeira divindade da religião, ele estava falando metaforicamente sobre o poder que as ordens religiosas tinham na época, e como as pessoas começaram a traçar seus próprios caminhos, encontrar seu próprio significado na vida, e negar o que era o status quo.
Mas, ao mesmo tempo, Friedrich se opôs ao niilismo, cujo surgimento nos próximos séculos, segundo ele, levaria a civilização à catástrofe, uma catástrofe que estava prestes a estourar, um rio que chegou ao fim. Podemos ver claramente que isso é verdade se você olhar para as civilizações mais destrutivas da história humana. Tradições culturais de longa data, crenças, instituições religiosas e até mesmo sistemas financeiros são quebrados e o nada começa a surgir. Pense nisso, se nada importa e somos apenas uma coleção aleatória de átomos mudando de momento a momento, como podemos dizer que coisas covardes como escravidão, apartheid, guerra nuclear, são ruins? Como podemos objetivamente chamar Adolf Hitler de uma das piores pessoas que já viveram, porque ele tentou acabar com uma cultura inteira? Fundamentalmente, a maioria de nós entende que todas essas coisas realmente são ruins, mas o perigo é que, como não podemos explicar logicamente por que nos sentimos da maneira que nos sentimos, nunca seremos capazes de convencer os outros a seguirem o mesmo caminho. E era com isso que Friedrich estava preocupado. Muitos ainda o culpam pela era nazista porque, apesar de todos os perigos que viu, ele continuou a pregar o niilismo. Ele acreditava que, se conseguíssemos superar o eventual colapso da civilização causado pelo niilismo, poderíamos abrir um novo curso de ação para a humanidade. Ele argumenta que, para progredir como espécie, devemos criar uma nova moralidade, que remova os preconceitos do passado, porque, no final das contas, demolir sua antiga casa não deveria deixá-lo sem teto, deveria lhe dar a oportunidade de construir uma casa maior e melhor. Pare, olhe em volta, veja tudo o que está acontecendo, especialmente nas redes sociais, e você verá que nós, como espécie, podemos estar caminhando para outra rodada de niilismo. Pense nisso, a religião não tem mais voz no que é moralmente aceitável, as pessoas estão destruindo crenças e práticas culturais de longa data, e, em vez disso, abrindo novos caminhos para si mesmas. Qualquer coisa, não importa o quão desprezível você pense que é, agora tem uma base de fãs leais por trás, porque eles têm o direito de fazer o que quiserem, quando na realidade, por que não? Esta é uma pergunta que ninguém pode responder. A humanidade continuará a viajar leve até o dia em que não possamos dizer uns aos outros porque eles estão errados? Shakespeare escreveu certa vez: a vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre ator, pavoneado e preocupado no palco, e nada mais para ser ouvido. Uma história contada por um idiota, cheia de barulho e fúria, e sem sentido. Se a vida é realmente sem sentido, não temos nenhum propósito aqui, e nossa resposta deve ser tirar o máximo proveito de uma situação ruim. Não temos que ver o copo meio cheio ou meio vazio. Basta jogá-lo fora e beber direto da torneira, até ficarmos satisfeitos. Porque no final das contas, a própria vida é uma razão para viver.